Olá! Por mais que a teoria de Lewis fosse limitada por não conter orbitais, ainda assim, existem vários elementos que não seguem a regra do octeto. Estes casos serão objeto de estudo dessa aula. No que diz respeito a elementos que não obedecem ao octeto, nas aulas anteriores já haviam sido discutidos dois casos: os elementos do primeiro período, que se estabilizam apenas com dois elétrons, e os elementos de transição, que possuem o elétron mais energético diferente do elétron mais externo. Porém, o berílio e o boro são elementos que podem estabilizar-se com menos de 8 elétrons na última camada, com o berílio podendo estabilizar-se com 4 e o boro com 6. Além disso, nitrogênio e oxigênio formam compostos com número ímpar de elétrons, como NO e NO2. E se o número de elétrons na molécula é ímpar, não há como todos os átomos possuírem 8 elétrons na última camada. Além disso, qualquer elemento após o terceiro período pode se estabilizar com 8 ou mais de 8 elétrons na última camada, por no terceiro nível de energia em diante poder se encontrar orbitais do tipo D, que tornam possível mais de 8 elétrons no último nível de energia. Esse fenômeno de um átomo se estabilizar com mais do que 8 elétrons na última camada é chamado de hipervalência. Tomando como exemplo o SO2. Fazendo as distribuições eletrônicas de enxofre e oxigênio, encontra-se que cada átomo possui 6 elétrons na última camada, fazendo com que a molécula possua 18 elétrons de valência. Como o enxofre é o átomo menos eletronegativo, ele é o átomo central, e ao se fazer as ligações, gasta-se 4 elétrons, restando 14 a se distribuir. Completando o octeto dos oxigênios, gasta-se 6 elétrons em cada, já que eles possuem 2 elétrons de ligação. Com isso, restam dois elétrons a ser distribuídos. E esses dois elétrons são colocados no átomo de enxofre. Como ele ainda não possui octeto completo, um par de elétrons não ligantes de um dos oxigênios deve ser convertido a uma ligação, chegando-se a esta estrutura. O ozônio possui o mesmo número de átomos e elétrons, e o que se fez a seguir foi estudar exatamente a questão da ressonância entre as possíveis formas. Isso aconteceu porque o oxigênio pode ser um máximo de 8 elétrons na última camada. Como o enxofre, sendo do terceiro período, pode possuir mais do que 8, podemos ver as cargas formais para essa estrutura com uma dupla ligação. Dividindo as ligações pela metade e fazendo o cálculo das cargas formais, encontramos que um oxigênio possui carga formal zero, o outro possui carga formal menos um e o enxofre possui carga formal mais um. O que por si só não é tão ruim, já que a carga negativa está no elemento mais eletronegativo. Porém, ao se deslocar um par de elétrons do oxigênio com carga formal menos um para formar uma ligação dupla com enxofre, as novas cargas formais tornam-se todas zero, o que é mais estável que a estrutura anterior. Dessa forma, a estrutura de Lewis mais estável para o SO2 é a estrutura com duas duplas, mesmo que o enxofre possua 10 elétrons em sua última camada. Isso não é possível para o oxigênio, mas é possível para elementos do terceiro período em diante. Para a molécula de SO3, pode-se ver algo semelhante. Cada átomo possui 6 elétrons em sua última camada, totalizando 24 elétrons a ser distribuídos. O átomo menos eletronegativo é o de enxofre, então ele é o átomo central. Fazendo as ligações simples, gasta-se 6 elétrons, sobrando 18 elétrons a se distribuir, e completando o octeto dos oxigênios periféricos, gasta-se 6 elétrons com cada, e os 18 elétrons são distribuídos. Como o enxofre não possui seu octeto completo, um par de elétrons de um dos oxigênios deve ser convertido a uma ligação dupla. E assim, todos os átomos possuem seu octeto completo. Como o enxofre é um elemento do terceiro período, ele pode ter em sua última camada mais do que 8 elétrons. Calculando as cargas formais para essa estrutura, vê-se que isso é necessário. A estrutura que o enxofre possui apenas o octeto completo possui uma carga formal de mais 2 para o enxofre, e essa carga de mais 2 indica que essa estrutura é instável. Como cada ligação formada do enxofre com um par de elétrons não ligantes de um oxigênio vizinho reduz a carga formal do enxofre em 1, como visto no exemplo anterior, do SO2, utilizando-se um par de elétrons de cada um dos átomos de oxigênio que formava uma ligação simples,
chega-se a uma estrutura em que todas as cargas formais são iguais a zero. Assim, a estrutura mais estável para o SO3 é a estrutura que possui três ligações triplas e o enxofre com 12 elétrons na sua última camada. Para o íon sulfato, cada átomo possui 6 elétrons em sua última camada e as duas cargas negativas acrescentam mais 2 elétrons, totalizando 32 elétrons a ser distribuídos. Como o enxofre é o átomo menos eletronegativo, ele é o átomo central. Formando as ligações, gasta-se 8 elétrons, restando 24 a ser distribuídos, e cada oxigênio, tendo 2 elétrons, precisa-se de mais 6 para completar o seu octeto. Para os 4 átomos de oxigênio, gasta-se os 24 elétrons, e todos os átomos dessa forma possuem seu octeto completo. Porém, ao se calcular as cargas formais dos átomos, verifica-se novamente que o enxofre possui uma carga formal de mais 2, o que indica que essa estrutura é instável. De acordo com o exemplo anterior, para neutralizar essa carga formal do enxofre, dois oxigênios podem ter um par de elétrons não ligantes convertidos a uma ligação dupla, e com isso tem-se uma estrutura onde três átomos possuem uma carga formal igual a zero e a carga menos 2 está distribuída em dois átomos, cada um deles tendo uma carga formal menos um. E esses átomos com essa carga negativa são os mais eletronegativos. Então, a estrutura mais estável para sulfato possui um enxofre, fazendo duas ligações simples e duas ligações duplas, possuindo então 12 elétrons em sua última camada. Mas não para por aí. Como existem pares de elétrons não ligantes em átomos vizinhos a ligações duplas, ainda é possível fazer estruturas de ressonância equivalentes. Dessa forma, determina-se que no sulfato a ordem de ligação enxofre-oxigênio é 1,5. Elementos abaixo do terceiro período podem ter mais de 8 elétrons em sua última camada, o que abre a possibilidade para gases nobres formarem compostos. No caso do XF4, o xenônio é um gás nobre que possui 8 elétrons em sua última camada. Cada átomo de flúor possui 7 elétrons, assim, o total de elétrons a se distribuir na molécula é 36. Por ser o átomo menos eletronegativo, o xenônio é o átomo central. Ao se formar as ligações simples, gasta-se 8 elétrons, restam 28 a ser distribuídos. Completando o octeto dos átomos de flúor, gasta-se 24 elétrons, restam ainda 4 a ser distribuídos. E como o flúor é um elemento do segundo período, se estabilizando apenas com 8 elétrons, os elétrons extras devem ser alocados no xenônio, por mais que esse já possua 8 elétrons na última camada. Calculando as cargas formais, verifica-se que todas elas são iguais a zero, indicativo de uma estrutura estável, ainda que o xenônio possua 12 elétrons em sua última camada.